Olá, turma. Vamos então dar início à matéria de introdução à geração de energia da pós-graduação em energias renováveis da UNAC, Universidade do Espírito Santo. Eu sou o professor Danilo de Paula e Silva. Então, primeira parte, a gente vai falar dos conceitos básicos de energia, especialmente nos aspectos físicos. Então, a energia não é um fim em si mesmo. Os objetivos fundamentais que devemos ter em mente são a economia e o meio ambiente saudável. Temos que delinear nossa política energética como meio para atingir esses objetivos e não apenas para esse país, mas também em termos globais. Ou seja, energia e sustentabilidade devem andar juntos. Então, aqui alguns conceitos de energia que a gente vai ver e unidades e conversões com um exemplo. Então, a conceituação da energia no aspecto físico começou de fato com Isaac Newton, né? Que ele formulou as leis do movimento e definiu as energias cinética e potencial. Depois, Faraday e Celsius criaram as escalas de temperatura e medição de quantidade de calor. Thomson já conceituou a conversão de trabalho mecânico em calor. Já Thomas Young cunhou em 1807 o termo energia, do grego energia, que significa em trabalho ou atividade, para unificar os aspectos observados anteriormente. Já James Joule determinou a equivalência energética de calor, trabalho e energia elétrica, onde uma caloria é 4.186 joules. Max Planck explicou os aspectos energéticos da luz. E Albert Einstein a teoria da relatividade, unificando todas as formas de energia, dando uma equivalência em massa, que é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, a energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. Trabalho, por sua vez, é o resultado de força sobre o deslocamento de um corpo. Então, energias são classificadas como cinética, como força das ondas ou do vento, gravitacional, a partir das quedas d'água, por exemplo, de usinas hidrelétricas, a elétrica a partir de baterias, alternadores, a química obtida por reações exotérmicas, como a combustão do diesel e gasolina, a térmica pela queima de madeira ou carvão, ou até mesmo gás natural, adiante pela luz solar, é nuclear obtida pela fissão dos átomos de urânio ou fusão do núcleo de hidrogênio. Então, dessas formas de energia que a gente já descreveu, a gente tem algumas fontes primárias, né? O carvão, o óleo, o combustível, o gás natural, por exemplo, são fontes não renováveis, né? Que fazem transformações químicas, né? Por exemplo, com a combustão. O urânio, que é nuclear, também ele é não renovável, né? Ele vai diminuindo com o tempo, tem a meia-vida, né, do urânio. E o Sol já é uma fonte renovável. O Sol ele está ligado tanto à parte de geração de painéis fotovoltaicos, radiação solar, mas todo como o ciclo de vida da Terra, né? O ciclo hidrológico, o ciclo dos ventos, né? Porque o Sol ele afeta a temperatura da Terra com seu aquecimento ou não, né? Em algumas partes do globo não tem aquecimento, então também vai ter diferença. Isso influencia no ciclo hidrológico, né? Na criação de nascentes, das nuvens, formação de chuvas, e tudo isso nos rios vai gerar, né, o que a gente chama das quedas d'água, né? E já nos ventos, a gente vai ter aquelas correntes, né, de ventos, e onde que a gente instalar uma turbina eólica, a gente vai ter vento aí, né, sempre, né? E aqui uns exemplos de usos finais, como aquecimento, né, aquecimento de uma casa, né, de um chuveiro, né, para iluminação, né, o movimento, a força motriz, como por exemplo a combustão foi usado no início para locomotivas a vapor, né, hoje é usado para veículos, né, para eletricidade, né, a gente gerar eletricidade, e a eletricidade a gente gerar uma outra energia que nos dê serviço, como aquecimento e iluminação. E também para processos químicos. Então, o Isaac Newton também deu o nome de força a qualquer agente capaz de produzir o movimento dos corpos. Ou seja, força, pela física, é massa vezes aceleração. Onde a aceleração, pessoal, ela é a velocidade com relação ao tempo, né? A variação da velocidade no tempo. Então, se o carro está acelerando, significa que a velocidade dele está aumentando com o passar do tempo. Se ele está desacelerando, ele está diminuindo a velocidade com o passar do tempo, né? Se a velocidade é medida em metros por segundo, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. E a massa, no Sistema Internacional de Unidades, é em quilogramas. Então, frequentemente, não é suficiente aplicar uma força no corpo para esse que entra em movimento. Só aplicar e soltar a força não é suficiente. A gente tem que manter essa força. Então, por isso, quando a gente mantém a força, a gente define trabalho, que é força vezes o deslocamento, né? E a unidade do trabalho é o joule,
que é 1 newton vezes metro, ou o newton, que é quilograma, né, que é massa vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro, que é metro quadrado. Então, dá massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Aqui está um exemplo claro do trabalho, né? O cavalo aplicando uma força, ele mantém essa força e consegue deslocar o carrinho a uma distância aqui qualquer, né? Já que o carrinho tem uma massa, tanto dele como do carvão aqui. Já a energia mecânica é a capacidade de realizar trabalho. A energia cinética é a capacidade de realizar movimento, tanto translação, vibração, qualquer tipo de movimento. Ou seja, a sua equação é K, que é energia cinética, meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. E a energia potencial é a energia armazenada que pode ser convertida em energia cinética. A energia potencial gravitacional é o MGH. Esse tipo de energia é muito usado em hidrelétrica. A gente armazena energia na forma de água, na forma de potencial. Né? Armazenamento com grandes alturas de coluna d'água. Na hora que elas entram nos dutos, elas vão nos dutos para a turbina, vai girar a turbina, gerando movimento de translação, né, de rotação, que é energia cinética. Então a gente está convertendo a energia potencial da água em energia cinética. E essa energia cinética vai estar conectada ao gerador elétrico e vai gerar eletricidade. Então, o princípio da conservação de energia, todas essas energias, elas têm esse princípio, que elas podem ser transformadas de uma para outra, cinética para potencial, né, elétrica para térmica, por exemplo, mas não pode ser criada nem destruída. Você vai conservar. Se toda a energia elétrica não foi convertida para térmica, é que parte dela foi transformada em perdas. Então, quer dizer que a soma sempre vai dar um valor constante dos dois lados da equação. Então, sempre vai ter perdas. Então, a eficiência, o rendimento da conversão de energia é Ni, a letra Ni, que representa a energia útil, né, que foi usada para efetivar aquele serviço, como energia total. Por exemplo, energia útil para ligar uma televisão. A televisão está gastando 10 watt-hora no total, mas só 8 watt-horas é efetivamente usada, que ela consome para fazer ela ficar ligada, né? Passar canal e tudo. Os outros 2 watt-horas é usados para perdas. A televisão esquenta, né? Então elas têm fonte lá que converte a eletricidade em calor. Então ela tem perdas. Então a eficiência da televisão nesse caso seria 2 dividido pelo total, que é 10, daria aí 80% de eficiência, né? 0,8. Já a conversão da energia mecânica é a soma algébrica da energia cinética com a energia potencial. Então você pode começar com energia cinética 0 e depois ter energia potencial, ou ter energia potencial 0 e ter só energia cinética. Tudo vai depender de como você está convertendo aí, né? Então a soma dos dois, essa equação K mais 1 vai ser sempre igual a E, então nunca vai dar diferente porque você está conservando energia. E potência é a taxa de variação de energia por unidade do tempo. Então, potência, que é a unidade ou watt, ou joules por segundo, é a variação de energia por tempo. Por fim, a gente tem o calor, que é uma forma de energia que flui entre dois corpos devido à diferença de temperatura. Se tem um corpo com a temperatura mais alta e outra temperatura menor, eles vão trocar energia calorífica entre eles, então um corpo vai esquentar, o outro eles vão entrar em equilíbrio, né? Um vai esquentar, o outro vai esfriar, porque tem diferença de temperatura, né?